O 18º vídeo de sebo, nós vamos tratar da peça Os Persas, de Ésquilo. Essa peça que foi apresentada como encenação, e para nós falarmos dessa peça de Ésquilo, que foi o dramaturgo que começou a inaugurar essa série de premiações nos teatros gregos no século V, é importante que a gente coloque a importância de quem foi esse personagem Ésquilo. Ésquilo foi um dramaturgo, e aquele dramaturgo que foi conhecido como poeta e muito religioso. E além de tudo, soldado da Grécia, né? E por ser soldado, ele descreveu como participe dessa batalha na qual os persas estiveram envolvidos, né? Ele descreveu a peça como alguém que relatou, que narrou do ponto de vista de ter participado, diferentemente de outras situações, de outros dramaturgos. Então ele nasceu em Eleusis, que fica perto de Atenas, em 525. E viveu como soldado grego importantes batalhas na Grécia. Nesse período, a Grécia vivia envolvido com o Império Persa, um império poderosíssimo, o maior império militar da antiguidade. Os persas tinham a característica de não só quando vencedor, que foi vencedor na maioria das suas batalhas, de incorporar os povos como pagador de impostos e como soldados do seu exército. Então era um exército épico, o exército persa era um exército épico. Então teve batalhas significativas em que Ésquilo participou e que passaram para a história. A Batalha de Maratona, no qual o rei Dario, pai de Xerxes, que é o principal personagem desse vídeo, então Dario esteve envolvido nessa Batalha de Maratona. E passou dessa Batalha de Maratona em que Ésquilo, o dramaturgo, esteve envolvido. Ele passou-se 10 anos até os persas voltarem a investirem nas terras gregas. Então foi a Batalha de Maratona que Ésquilo participou, a Batalha de Termópolis, que foi o exército de Esparta, aquele filme dos 300, né, de Esparta, em que o rei Leônidas, né, de Esparta, está envolvido com outros persas, né, num desfiladeiro que tinha uma extensão de uma largura, aliás, de 15 metros, né, e que os 300 de Esparta estiveram nesse desfiladeiro, nesse local, combatendo o exército persa de Xerxes de 300 mil homens. Os 300 de Esparta, só num dia, mataram mais de 20 mil persas. Isso é de uma monstruosidade sem uma extrema significação na história do ponto de vista de batalha. Foram aniquilados. 300 não podia combater 300 mil, né? E foram aniquilados
no célebre filme que passa dos 300 de Esparta, era um exército preparado militarmente. Eles eram treinados só para esse propósito, né? Tinha uma diversidade com Atenas, que era uma cidade, estado importante, mas enquanto Atenas tinha um outro tipo de atividade intelectual, filosófica, Esparta era um exército militar, era uma cidade militar. Então os meninos, desde novos, a partir de 8 anos, já eram colocados à disposição do treinamento para a força militar. Então foi com esse dispositivo que o filme é encenado, Os 300 de Esparta, e que Leônidas comanda essa batalha contra um exército épico, né? que era o exército persa. Era o exército que dominava tudo na antiguidade. E nessa batalha famosa de Termópolis, eles retardaram a invasão dos persas através desse desfiladeiro de Termópolis. Eles só conseguiram, 300 mil homens, só conseguiram por causa de um traidor chamado Elfides, um traidor grego, que mostrou aos persas o caminho pelas montanhas para poder pegar o exército de Esparta pelo fogo. Então isso mostra uma das batalhas mais... os 300 foram aniquilados, o rei Leônidas foi decapitado, né, contra o combate de Xerxes. Fala-se, inclusive no vídeo passa, aliás, a forma como Xerxes mandava mensageiros para intimidar. Eles começaram pelas terras da Jônia. Então, quem era a Grécia? A Grécia era ocupada por dórios, por jônicos, por eólios, por aqueus. Então, os jônicos eram um povo, inclusive, militar, era um povo bélico, e eles começaram a dominar a Grécia. Quem é a Pérsia? Quem era a Pérsia? Hoje, o Irã, né? O Irã. Então a Pérsia começou a conquistar aquelas regiões próximas ali, Afeganistão, e começou a entrar pelo Egito, começou a entrar. Então foi um império da antiguidade. Foi o maior império que a antiguidade conheceu. E um império violento, porque ele dominava os povos através da guerra, e incorporava a seu exército. Logicamente que não tinha um preparo militar como esse que eu estou falando de Esparta, que era essencialmente militar. Sofreu e venceu, através da batalha de Termópolis, venceu o exército espartano, mas sofreu avarias significativas. E passou-se no curto espaço entre a batalha a batalha de Maratona, que passou-se 10 anos, que foi com o pai de Xerxes, Dario. Olha como já veio o Império Persa. Ciro, que foi chamado o Grande, que começou esse período expansionista, passou para Dario. Dario continuou com esse processo, e seu filho Xerxes, mais ambicioso, Xerxes, o rei dos reis. Quem assistiu aquele filme, Os 300, quem lê sobre a literatura daquele período, vê o que era a robustez, a força que o Império tinha de dominação sobre outros povos. Então, mas teve, depois de Termópolis, que combateu o exército grego de Esparta, em curto espaço, teve a batalha de Salamina, que aí começa essa peça, né? Essa peça que Ésquilo descreve, inclusive, como soldado que participou. O que foi a batalha de Salamina? Salamina é um estreito
em que os persas foram combater nesse estreito de Salamina os gregos. E aí, um general grego, que se preparou durante muito tempo, um estrategista de mão cheia, se preparou para o enfrentamento com os persas. E colocou um mensageiro, um emissário, para falar com Xerxes, né? Tipo, ele se mostrava como um traidor, mas era falso a traição dele. Então ele disse para Xerxes que os gregos estavam ali em Salamina, aí foi uma batalha naval. A batalha de Salamina foi uma batalha naval que Ésquilo descreve na peça. Uma batalha naval no qual os gregos chegaram para essa batalha, estavam lá com 1000 embarcações. Você imagine. Sabe quantas embarcações os gregos estavam? 300. Então qual foi a estratégia? Mandar um mensageiro para conversar com Xerxes, dizendo que os gregos estavam com medo e iam fugir, iam passar pelo estreito de Salamina e que iam fugir do confronto. Xerxes, acreditando, já que teve a vitória sobre o poderoso exército de Leônidas, e que teve uma valia muito grande, ele achando que a vitória seria fácil, acreditou na armadilha que foi montada. E aí fechou o canal de Salamina para evitar a fuga dos gregos. Quando fechou, tinha um detalhe que Temístocle, esse general grego, tinha estudado. Os barcos persas eram pesados, era uma tecnologia não muito nova para aquela época. E os barcos chamados terremes, que eram os barcos gregos, era uma tecnologia muito moderna. Qual é a tecnologia? Nas laterais dos barcos, você tinha 3 alturas de remadores, porque os barcos, a força eram os remadores, né? Então você tinha os barcos menores, com 3 remadores de cada lado, e uma velocidade, uma agilidade de manobra incrível. E os persas não conheciam isso. Quando fecharam, pela informação do emissário de que os persas iam fugir, e aí Xerxes já achando, já confiante que a vitória estaria consagrada, aí aparecem os gregos, né? Ao invés de estar fugindo, ele aparece cantando música de guerra, de combate, hein? Falando sobre a Grécia, falando sobre a família, sobre os filhos, dizendo que era importante manter aquela vitória. Os persas disseram: "Oxê, essa música não é música de quem está fugindo, é música de combate." E aí os barcos gregos preparados, os 300 barcos gregos preparados, e pegaram os barcos persas que estavam bloqueando Salamina, e esses barcos destruíram, bateram nos barcos persas, destruíram. Foi a maior carnificina da antiguidade. Foi a maior derrota que a Pérsia teve, né? E isso foi descrito na peça de Ésquilo, né? Os componentes das embarcações, os militares persas, tudo morrendo afogado. Aqueles que conseguiam nadar até a praia eram pegos pelos gregos e mortos. Foi a maior destruição naval que se conhece na história da humanidade. E aí Xerxes estava com a poltrona de ouro do trono do rei dos reis, arrogante, né? Num certo local dos desfiladeiros de Salamina, apreciando a batalha. Quando viu a destruição, não acreditou no que estava acontecendo. Já não tinha retorno. Os barcos numa velocidade, batendo, destruindo, queimando, matando soldado. E aí Xerxes fugiu, foi embora. Deixou o general comandando, logicamente, que foi o resto da destruição. O resultado: essa peça começa com Xerxes em Salamina, né? Relatando. O interessante é que Ésquilo, grego, dramaturgo, poeta, ele descreve essa batalha na peça como se estivesse do lado grego. Como se estivesse do lado grego. E aí, quando o mensageiro persa volta para a Pérsia, avisando: olhe,
quem foi que estava esperando? A rainha, a mãe de Xerxes, a Tossa, né? O pai, são componentes importantes dessa peça. Dario, o pai de Xerxes, que já estava morto, é invocado como espírito, e o próprio Xerxes, imperador, e o mensageiro. O mensageiro volta para dizer, a mãe angustiada, a rainha esperando o resultado da batalha, e aí o mensageiro vem dizer: olha, acabou, lascou tudo, perdemos tudo, fomos destruídos. Ah, mas como? Se Xerxes saiu daqui com uma frota de mais de 1000 navios, né? Muito superior, como é que aconteceu isso? E aí o mensageiro descreve, né? E diz: não, Xerxes fugiu, deve estar vindo, mas foi destruída a frota persa. A mãe não acreditou, o povo não acreditou, e terminaram invocando o espírito de Dario, pai, para que, como sábio, como uma pessoa ilustre, como um imperador que antecedeu, né, e foi um excelente imperador, colocasse uma mensagem de conforto para poder dizer. Aí foi feito a invocação do pai de Dario, aparece como espírito, como sombra, né? E aí o mensageiro relata, inclusive, todo o transcurso da batalha. E olha que esse tipo de relato é Ésquilo como poeta, como dramaturgo, que inclusive nas peças dele aparece como ator. E uma das coisas importantes de Ésquilo é que ele inaugura no teatro, né, a questão da participação do autor, do duplo autor. Ele faz um diálogo, inclusive aparece 2 autores. Ésquilo inaugura a questão da máscara no teatro grego. Que máscara é essa? Para que houvesse a mudança de coreografia, de cenário. O ator colocava uma máscara, às vezes uma máscara aqui, outra por trás, e aí tinha a rapidez de girar, falava-se as formas miméticas, as formas de como se fosse personagens diferentes, e o coro. Então Ésquilo, que foi o grande dramaturgo, grande ganhador de prêmios no teatro grego, é quem é o responsável por essas modificações da máscara, a introdução da máscara, do ator, do duplo ator no teatro grego, do coro, da questão do diálogo, que foram os 2 atores. Então Ésquilo, ele ganhou bastante prêmio por ser, e era soldado. Uma das coisas importantes dizer é que é de família rica, né? Era de família rica, era da aristocracia. Então descreve todo esse cenário como grego, mas como ele viveu, ele do lado dos persas, ele colocando como se fosse o persa que descreveu. E aí, na invocação do pai, que foi um excelente imperador, que foi uma pessoa muito querida, para dizer qual é o conselho que dá. E aí Dario aparece como sombra, né, do reino dos mortos, e diz: infelizmente Xerxes, ele está em confronto com o destino. Ele destruiu templos, ele foi muito assuntuoso do ponto de vista dos poderes que tinha. Quem assiste aquele filme Os 300 vê a suntuosidade do que foi Xerxes, né? E nos livros, na narrativa dos persas, todo mundo vai ler o que foi Xerxes, né? Justamente o contrário do pai de Dario, né? Então era uma pessoa arrogante, era uma pessoa prepotente, utilizou de tudo que já achou para subjugar outras pessoas. Então o rei, que Dario, pai dele, que é invocado o rei dos mortos, do Hades, e vai dizer isso. E faz uma coisa importante, além de relatar e confrontar essas virtudes que ele não teve, ainda vai dizer à mãe para que tenha compaixão, porque ele destruiu a juventude persa ao sofrer uma batalha, uma derrota humilhante, que foi a derrota da batalha em Salamina. Ele destruiu a juventude, destruiu o povo persa. Então ele não teria ninguém como compaixão para ampará-lo.
E a mãe, e daí o rei é invocado e diz: você tem um papel importante de ter essa compaixão, de mostrar, porque quando ele chega depois, Xerxes chega depois dessa invocação, ele só faz se lamentar, né? Que tudo aconteceu de errado com ele, aquele negócio todo. Tem 10 páginas da peça do livro, falam só dessas lamentações, e ele morre, termina a peça com esse tipo de situação. 10 páginas, só Xerxes se lamentando diante da tragédia que causou ao povo persa. Então, é uma peça importante porque mostra como Ésquilo, o autor, era muito religioso. Aí mostra a importância das virtudes, das questões da preocupação com os deuses, o respeito com os deuses, que Xerxes não teve, né? A questão das relações, que ele não cultuou, muito arrogante, prepotente, já encontrou tudo feito e não deixou legado, destruiu completamente o império. A partir daí, o Império Persa já não foi o mesmo, ele destruiu completamente. Então essa peça, os persas, além de mostrar a importância que esse império épico na antiguidade manteve, subjugando os povos, ele acabou, né, no período entre Ciro, que antecedeu, que construiu, que Dario, que foi o que promoveu toda essa grandeza, pai de Xerxes, e Xerxes, o filho, destruiu, né, com sua prepotência, sem cultuar as virtudes. E uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que na peça ela não, mas a questão dos jogos na Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos, a importância, enquanto os persas eles subjugavam os povos e mantinha as pessoas subjugadas sob seus escravos e soldados do império sem muito profissionalismo, os gregos eram muito mais aguerridos. Eu falei aqui na Batalha de Termópolis com o rei Leônidas e os 300 de Esparta, o exército de Esparta, que era um exército, inclusive, que dentro da Guerra do Peloponeso tem uma história significativa. É o exército militar da Grécia, Esparta, e a forma aguerrida como os gregos, nessas batalhas de Maratona, de Termópolis, Salamina, se mantiveram. Uma das compreensões eram os Jogos Olímpicos. No último vídeo eu falei que quando Apolo matou a serpente Piton, fez os Jogos Píticos em comemoração, né, aquela confraternização. Os Jogos Olímpicos, ele começa com Hércules, filho de Zeus, que ao destruir, ao combater o rei Áureo e consegue dominar esse império, ele fez os Jogos, Hércules fez os Jogos Olímpicos em comemoração a seu pai, né, Zeus. Então, temos os Jogos Píticos, os Jogos Olímpicos, os Jogos Ítmos. E qual a importância desses jogos? E o que é que passou dos Jogos Olímpicos até hoje? É essa confraternização, os Jogos Olímpicos, inclusive, ele tinha o poder de interromper guerras, batalhas. Se estabelecia durante o período dos Jogos, interrompia-se as guerras, batalhas, para que os povos se confraternizassem. Era um povo bélicos, a antiguidade vivia só dessa forma belicosa de suas relações, mas os Jogos Olímpicos tinham essa capacidade de interromper e respeitar o período dos Jogos, essa confraternização que era para os deuses, que era para a política, que era para a cultura da saúde física, né? Então você vê que tinha, dentro das questões míticas, uma compreensão importante que fez com esses Jogos Olímpicos, que começou em 776 a.C., muito antes, inclusive, dessas batalhas que eu relatei aqui nesse vídeo, e termina em 339
né, com o decreto do imperador Teodósio interrompendo isso, mas que esses jogos chegam até a gente hoje, na modernidade, como essa forma de consagração mundial. É isso que a gente vê nos Jogos Olímpicos, essa confraternização entre os povos, essa vontade de vencer, né, as batalhas das competições, que no primeiro jogo, que foi em Olímpia, só teve uma prova. Que prova foi? Do estádio. Era uma prova de 192 metros e 72 centímetros, que equivalia à corrida de 200 metros, que até hoje, essa corrida do estádio, era o tamanho, o que era a corrida do estádio? O tamanho do estádio, 200 metros. E até hoje, esse estádio tem como um monumento da humanidade, um dos monumentos que passou da humanidade, que foi esse estádio de Olímpia, essa corrida de 192 metros e 72 centímetros, que passou para o resto como a corrida de estádio. E até hoje é mantida como um memorial. E começou, os primeiros jogos que teve em Olímpia, foi esse jogo da corrida de estádio, vencido por um cozinheiro chamado Clobos. Um cozinheiro que venceu essa corrida. Então, marcou, passou para a história, né, como uma forma de confraternização. Isso fez com que os gregos que inauguraram, eles criaram essa força harmônica que puderam combater impérios como o dos persas, gigantesco, império épicos, e que na Pérsia, os persas, né, é uma peça de cunho patriótico, não deixa de ser olhado por esse tipo de ângulo, mas mostra a força que isso teve, né? Essas relações, principalmente dos jogos, essa forma com que as pessoas se harmonizavam, mesmo sendo povos belicosos, como o domínio dos jônicos, dos aqueus, dos dórios, dos eólios, mas que criaram uma força íntima para combater um império inimaginável. Xerxes chegava com 300 mil homens, né? Era um negócio estúpido, né? Então, mas perderam e se destruiu. Perderam na batalha de Maratona, tanto assim que passou 10 anos. Perderam não, ganharam Termópolis, mas tiveram um abalo moral significativo. Só num dia, 300 homens destruir 20 mil soldados. E depois a Batalha de Salamina, que foi o maior desastre naval de toda a história de batalhas marítimas que se conhece. Então Xerxes veio, destruiu a juventude, destruiu o povo, né? E quando, do ponto de vista moral, a gente vai ver as faltas de virtude, de consagração aos deuses, as relações harmônicas com as pessoas, a soberba, né? Da questão da vaidade. Então tudo isso é relatado. E no final é invocado o pai dele, já no reino de Ares, no morto, para que diga que a mãe, ela tem um papel importante nessa compaixão, porque era a única pessoa a poder ampará-lo diante do confronto que ele estabeleceu com o destino dele. Então, uma peça importantíssima, uma peça muito bonita.